tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina Avaliação da Aprendizagem na Educação Digital, aprofundaremos mais o tema sobre os fundamentos da avaliação da aprendizagem na educação digital. Como vocês sabem, o ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente assincrônico, que tem uma certa independência do lugar, e que a relação entre o estudante e o professor não se dá ao mesmo tempo. Por isso nós iremos hoje conhecer então as características desses ambientes virtuais de aprendizagem, que é o nosso objetivo. Reconhecer as particularidades decorrentes dos ambientes digitais de aprendizagem na construção de instrumentos de avaliação. Porque essa mudança das condições educacionais, que diferem tanto da educação presencial, como também já da conhecida educação à distância, os ambientes virtuais de aprendizagem, suas características, influenciam em mudanças no processo de como e o que avaliar. Começamos aqui, então, fazendo um comentário muito importante. Essas características de contexto educacional que envolvem o ambiente virtual, envolvem também aspectos relacionados aos alunos e também a própria experiência dos estudantes que eles trazem da sua experiência na educação presencial, que forma, então, uma articulação de um novo ambiente de aprendizagem. Essas características são importantes para nós pensarmos o momento do planejamento. O planejamento pensado num sentido mais amplo, que envolve tanto a produção de conteúdos, de currículos, das metodologias e o processo de avaliação. Então, nós temos o quê? A avaliação, nesse caso, ela não é uma etapa final, nem uma etapa estanque dos demais processos pedagógicos, mas sim, ela faz parte. Podemos dizer que esse contexto do ambiente de aprendizagem virtual ou digital, ele redefine a forma como nós realizamos a aprendizagem por parte do aluno, o ensino, a relação ensino-aprendizagem, o processo aluno-professor e também na avaliação que se estabelece. Voltando um pouquinho, fazendo uma síntese aí do que nós vimos até então, nós começamos dizendo que a avaliação da aprendizagem, ela seguia o modelo tradicional, relacionado aí com o desenvolvimento das teorias tecnicistas, comportamentalistas, que ganharam importância durante a década de 60, no século XX. ênfase na produção de testes, inventários, questionários, fichas de registros de comportamento, porque estava diretamente vinculado à busca da classificação, da seleção daqueles estudantes que eram aptos, enfim, a entrarem na escola e a desenvolverem a aprendizagem. Então, um modelo que ainda pensava-se na avaliação como um instrumento de análise do desempenho final dos alunos. Ou seja, era um movimento que se pensava em uma avaliação muito mais sentensiva, de dizer passou ou não passou de ano. A avaliação da aprendizagem assumiu, durante décadas, a identidade de um instrumento para análise de desempenho final dos alunos. Ou seja, aquela avaliação somativa se o aluno passa ou não passa de série ou de ano. Muito bem. Feito essa revisão rápida, nós vamos então entrar no debate específico da aula de hoje, que é compreender como o contexto educacional dos ambientes digitais de aprendizagem influenciam e transformam também o como e o que nós avaliamos. Primeiro ponto é a gente compreender o contexto histórico que nós estamos situados. Há uma mudança decorrente à convergência das ciências da computação e das telecomunicações que possibilitou aí uma nova forma
de educação à distância. Esse novo formato da educação, ela se dá mediante dois grandes pontos. As mudanças nas mídias e tecnologias disponíveis, né? Diferentemente de uma outra geração inicial, que nós tínhamos a televisão, o rádio, né? O correio como forma de educação à distância. Depois, a própria ideia do computador sendo utilizado no processo de intermediação da educação. Hoje nós temos novas tecnologias, né, que produzem, então, um novo contexto, como, por exemplo, a relação entre as redes de telecomunicações e as ciências computacionais que geraram o que nós temos hoje, as conexões, né, as redes de aprendizagem e as conexões a partir da internet. Esses ambientes de aprendizagem, eles passam, né, a ser locais de mais interação, de colaboração e de construção de conhecimento. Ou seja, no período anterior, né, da tradicional educação à distância, nós não tínhamos tanta interatividade, né? Você tinha uma característica das aulas mais expositivas, em que os alunos recebiam e o professor era aquele que transmitia os seus conhecimentos, né? Então, com o advento da internet, nós temos aí essa grande mudança que vai passar justamente pela interação e a possibilidade de construção coletiva do conhecimento. Muito bem. Vamos ver aqui, né, os principais elementos que constituem o contexto da educação online ou digital e que o diferenciam dos contextos presenciais. Contexto educacional, o contexto pessoal e também a experiência com a aprendizagem. No contexto educacional, o que nós estamos querendo chamar aí a atenção de vocês? Primeiro, a assincronicidade, né? Baseado basicamente na ideia de que o aluno e o professor, o estudante e o professor, não estão ao mesmo tempo, né, no processo pedagógico. Segundo ponto, há um aumento, né, da utilização da escrita. São processos que, na sua grande maioria, são baseados na comunicação escrita. Perfeito? Uma outra diferença fundamental, a relação que se estabelece é de muitos alunos para muitos alunos, né? Não tem mais aquela relação unilateral do professor para os alunos, né? É uma relação muito mais caracterizada pela rede, né, em que se tem a troca de conhecimentos de muitos para muitos. E também independe de local, né? O aluno tem uma flexibilidade e adaptação às suas próprias condições de como ele pode se relacionar com o curso, com o saber, em diferentes momentos e contextos do seu cotidiano, né, da sua própria vida, além de ser mediada pelo computador. No contexto pessoal, nós temos que considerar, e isso sempre lembrando, né, essas características, elas são importantes para nós pensarmos o planejamento, né, tanto pedagógico como o planejamento escolar como um todo. O contexto pessoal, né, nós temos que verificar o acesso, né? Sabemos que nem todos têm acesso, têm a infraestrutura, a tecnologia, a conexão. Essas são questões importantes. Também, como é que as pessoas, qual o conhecimento, qual a fluência tecnológica que os alunos possuem em relação a essas tecnologias, esses equipamentos, quando estão disponíveis. Também, considerar, né, que a necessidade, por se tratar de uma condição que a comunicação é muito mais escrita, né, do que oral, então esse contexto não verbal implica, obviamente, a utilização da escrita e um número maior, né, de registros oriundos, registros possíveis oriundos da interação
dos alunos entre si e também dos alunos com o conhecimento. Essa característica não verbal, portanto, é uma possibilidade de nós conhecermos melhor a trajetória, né, da aprendizagem dos alunos, né? Isso por quê? Porque as trocas, né, de comunicação escrita por meio de chats, por meio de fóruns e outras atividades ficam registradas, né? E o professor tem a oportunidade aí, então, de poder acompanhar essa produção e o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, intervindo quando sempre necessário. Um outro ponto importante, né, que caracteriza aí o contexto do aluno, é a administração do tempo, né? A ideia de uma maior flexibilidade, a independência de local, de lugar de se fazer as atividades, exige, por outro lado, que o aluno tenha mais disciplina, né, que ele possa administrar melhor seu tempo e, consequentemente, que ele tenha um papel mais ativo no seu processo, né, de aprendizagem. Ok? Também é um fator importante aí o excesso de informações. Nem sempre no ambiente virtual de aprendizagem, as trocas se dão em torno de objeto de conhecimentos, né? Mas às vezes são conversas entre os alunos, né? Conversas cotidianas, que além dessas conversas nós temos paralelamente o quê? O excesso de informações como a rede, né, de computação mundial proporciona, né? O acesso a informações por meio de Google, bibliotecas digitais e assim por diante. Então é importante que o planejamento considere todas essas características, tanto do ambiente educacional, virtual, como também do contexto do próprio aluno, né? Porque, como nós sabemos, não basta ter acesso a informações, né? O papel fundamental aí do professor é justamente estabelecer uma relação que leve a uma ação de uma reflexão sobre um determinado tema, né, passível de transformar esse excesso de informações de forma mais seletiva em conhecimento, né? E isso passa justamente pela apropriação do aluno, né, na sua construção desse conhecimento, desse saber, né? Então, portanto, nós não estamos aqui num paradigma apenas da memorização de conhecimentos, mas sim na possibilidade de criar condições para que o aluno, o estudante, possa vir a reconstruir um determinado processo de conhecimento. Pois bem, último ponto aqui seria justamente a experiência que o aluno traz da sua própria vida escolar, né, da sua vivência na educação presencial. Então, tudo isso caracteriza aí o contexto educacional, né, em contextos e ambientes online ou ambientes virtuais. Eu vou trazer então aqui de forma gráfica, né, uma imagem que vai inserir aí todos os elementos, ok? Uma questão importante, né? O fato do contexto pessoal, né, e do contexto educacional determinarem o planejamento, requer que o coletivo, os professores, né, os gestores, tenham consciência da importância de determinar certos equilíbrios, vamos dizer assim, né, entre o tempo disponível para as atividades, o excesso de informações, o número de conteúdos, de atividades a serem realizadas e, conjuntamente com isso, a possibilidade de propor, né, múltiplas formas, né, ou formas alternativas de se avaliar. E nesse ponto, temos que considerar que essa relação que se estabelece em rede de conhecimento, né, possivelmente o planejamento, ele tem que prever, né, ele tem que projetar momentos de trabalhos coletivos, né, porque mais do que a aula tradicional, aquela aula presencial que está centralizada na figura do professor, né, os ambientes digitais, dado ao seu alto grau de interatividade, proporcionam, né, o aprendizado em rede, o aprendizado em grupos, e isso é importante para o planejamento, né,
pensar como o aprendizado está sendo dividido entre os alunos. E isso implica em outras formas de avaliação, como, por exemplo, as avaliações colaborativas, né, em que os alunos mutualmente eles se auxiliam, né, na compreensão do acerto e erro e também da aprendizagem entre eles. Por fim, um outro ponto importante, o aluno passa a ter percepção da sua própria forma de aprender, né? Então ele tem o quê? O que nós chamamos de metacognição, ou seja, uma percepção, um aprendizado que o aluno passa a ter de como ele mesmo aprende, né? E isso para quê? Para que ele possa sempre se apropriar, né, e poder avançar, vamos dizer assim, no seu desenvolvimento em relação ao conhecimento que ele está desenvolvendo. Avançando aqui um pouquinho, então, nós podemos dizer o seguinte: a aprendizagem como um processo de construção do conhecimento, ele vai refletir o papel da avaliação, que pode contribuir positivamente para o processo de aprendizagem, e não apenas como uma forma de verificação de conhecimentos, correto? Isso implica o quê? Uma avaliação que se torna mais compartilhada, contínua, formativa, proporcionando a individualização dos processos de aprendizagem, né? Então, como cada aluno passa a ter o seu próprio tempo, né, e a sua própria forma de se relacionar com o conhecimento. Isso vai personalizando, né? Então, ao invés de nós termos aquela avaliação massiva, né, que homogeneiza as pessoas, nós vamos tendo uma tendência muito mais aí à personalização, né, e compreender as diferenças de aprendizado de cada aluno. Esse é um papel importante, né, para quem acompanha, o acompanhamento. Aí, então, nós falamos sempre da avaliação formativa, né, processual, contínua. Por isso, nós temos que tomar atenção, né, a esse progressivo aumento das formas de diálogo, né, da autonomia e controle do aluno sobre a sua própria aprendizagem, né? É importante que o professor ele sempre esteja motivado a mostrar para o aluno o seu engajamento com a sua própria aprendizagem e o desenvolvimento da sua autonomia. Perfeito? Também a importância de enfatizar a ênfase no desenvolvimento do pensamento reflexivo, né? Não apenas naquele processo já bastante criticado aí dentro da literatura, até por ser um processo mais simples, né, da complexidade que se envolve a produção do conhecimento. O processo mais simples seria justamente assim, a compreensão ou a memorização de um determinado conhecimento ou conceito. Perfeito? Nós temos, consequentemente, aí a necessidade de pensar em múltiplos processos de avaliação. Gente, chegamos aí ao fim dessa videoaula e aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço.